Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para falar um pouco sobre planejamento empresarial financeiro. Eu queria iniciar essa abordagem pelas características de que como uma empresa ela pode ser considerada eficiente financeiramente, né? Dos principais índices para que você tenha essa percepção é o resultado, certo? E esse resultado, ele tem duas análises claras e clássicas. É o resultado operacional e o resultado contábil, certo? Lembrando que o resultado operacional é aquele que você mede pelo regime de caixa, pelo regime gerencial ou com ênfase na contabilidade gerencial. O resultado contábil você mede, você mensura segundo as normas brasileiras de contabilidade e segundo as normas que a sua empresa está enquadrada quanto a regime tributário e estrutura de capital ou societário. Então, o fisco, o governo brasileiro, ele regulamenta as adições, as subtrações, as considerações que esse resultado precisa ser estruturado para que você possa formatar uma base de cálculo, um resultado, um segundo entendimento da legislação. Aí você oferece tributação. Mas existe uma outra forma, que é a forma gerencial. E gerencialmente nós não podemos usar a mesma estrutura de análise que o fisco usa, porque lá existem considerações específicas da legislação para fins e uso do fisco. Os gestores, eles têm que ter uma outra percepção da empresa. Por isso, é mais indicado que todos os relatórios da gestão sejam feitos com base no regime de caixa. A pagar, a receber, tesouraria, fluxo de caixa, orçamento, a estrutura de receita e despesa, realizado, pago. Mas você pode considerar também o contas a pagar ou contas a receber. Você pode considerar os relatórios por regime de competência, que são os relatórios de entrada de notas fiscais emitidas. Mas lembrando que se você for trabalhar relatórios de cunhos gerenciais com metodologias por regime de competência e você cruzar a competência, os regimes de competência, que isso é muito comum em algumas empresas, pegar a DRE do contador e analisar por princípios e premissas pelo regime de caixa. Geralmente, quando isso acontece, você tem distorções do entendimento e você nunca acha os saldos. Então, quando se fala em planejamento empresarial, planejamento financeiro, nós temos que ter bem claro quais são os nossos objetivos, quais são as nossas metas. A nossa meta é medir periodicamente o resultado e o desempenho da empresa. Você consegue fazer isso de forma rotineira? Você sabe quanto a sua empresa fatura realmente? Você sabe quanto a sua empresa recebe realmente? Você sabe qual é a diferença entre faturamento e recebimento? Você consegue entender se o teu preço meta, o teu custo meta, está realmente atendendo a tua realidade de margem de contribuição, para que essa margem de contribuição custeie o custo de operação do teu negócio? O seu lucro estimado ou o seu lucro projetado, ele realmente está atendendo às suas expectativas? Seu capital investido na empresa, a ativação do patrimônio e todo o contexto que você tem utilizado, os seus recursos da família muitas vezes estão incorporados naquela empresa, naquele negócio. Você sabe se ele realmente está rendendo o suficiente para compensar o investimento que você fez? E ao longo do tempo, ao longo dos anos, toda essa estrutura e toda essa dinâmica financeira, né? O resultado líquido, o resultado operacional, às vezes a gente mensura muito o faturamento da empresa como o único e principal objetivo do negócio, aumento de faturamento. Mas lembre que o faturamento pode aumentar, mas a sua rentabilidade pode diminuir gradativamente. Porque se você tiver problemas embarcados nesse processo, na estrutura da empresa, que te gere diminuição de liquidez, automaticamente, no aumento do faturamento, você vai perdendo rentabilidade. Às vezes, a cultura da empresa, ela fornece agravantes para a diminuição da tua rentabilidade. E muitas vezes, acho que a maioria das vezes, a empresa está no mercado competitivo e o mercado não perdoa. Se você não tiver essa leitura ao longo do tempo, se você não tiver essa leitura projetada para o futuro, se você não prevê as dinâmicas econômica, financeira, de mercado, de concorrência,
de pessoal, contingência de estoque, você sempre vai estar operando no escuro. Lembre-se, uma empresa, para que ela possa ter sucesso, ela tem que ter leme. E o leme que você pode utilizar para melhorar o desempenho da sua empresa são os controles financeiros, são os controles contábeis que te dão norte junto a fisco, junto a oferecimento de tributo, sobre resultado. E muitas vezes a tua empresa pode ter um resultado financeiro operacional positivo e por questão de ajuste tributário ou de legislação, ela não tem um resultado positivo no contábil, certo? Aí nós temos índices de depreciação, nós temos consideração de abatimento e várias situações que para o gestor padrão, a grande maioria dos gestores da pequena, média empresa, essas leituras elas se tornam até certo ponto inteligíveis. Por isso que esse gestor precisa converter as informações contábeis, não somente elas são balizadoras das informações de tomar a decisão. Você tem que também ter os teus controles gerenciais, fazer a sua contabilidade gerencial. Projeção orçamentária, contas a receber, trabalhar os índices de liquidez, a rentabilidade de caixa, sobra, fazer as suas previsões e a partir daí conseguir realmente mostrar quais são os melhores caminhos que você pode tomar a partir de um bom conjunto de relatórios. Aí o seu planejamento empresarial, o seu planejamento financeiro, a sua relação com a instituição financeira melhora, porque quando ele lê os teus relatórios, quando você tiver plena convicção de por onde você está pisando e qual caminho deve seguir, você toma uma decisão interessante. Até logo e até o próximo vídeo. Muito obrigado!